Boa noite, boa tarde, bom dia. Dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo, eu quero te cumprimentar na graça e na paz do Senhor Jesus. Quero hoje refletir com você um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15 até o 17. Vamos lá? Me acompanhe. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão, como um cobrador de impostos. Veja, esse texto Jesus está tratando dos conflitos que acontecem entre dois irmãos, duas pessoas que comungam a mesma fé. E Jesus quer deixar aqui para nós um ensino sobre como tratar esses conflitos. Porque normalmente nós ou não queremos tratar, ou simplesmente vamos empurrando o problema para frente, como diz o ditado, empurrando com a barriga, ou nós geralmente tratamos de uma forma errada, que ao invés de conciliar acaba agravando mais ainda. E poucos têm a coragem de tratar o problema de forma mais coerente. Então Jesus nos dá uma receita quando há problema entre irmãos. Isso também, é claro, é útil para todo tipo de situação da vida, entre pessoas, mesmo que não comunguem da mesma fé. A gente aprende com Jesus, pois ele é aquele que nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Então vamos lá. Primeiro caso: se seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então ganhou de volta o seu irmão. Primeiro caso: quando você erra contra alguém, quando alguém erra contra você, a Bíblia nos ensina a conciliar. O primeiro ensinamento de Jesus é andarmos em união, conciliar o problema. Alguém errou contra você, vai a ele. Vai a ele, detalhe, só você e ele. Antes de você espalhar o problema para quem quer que seja, antes de você contar o que você viveu, antes de você depreciar a vida de alguém, antes de você levar alguém ou mesmo levar o assunto a um grupo, procure a pessoa contra quem o conflito foi gerado, foi causado, e você e essa pessoa, sozinhos, sentados ou em pé, não importa a posição que forem conversar, vocês dois sozinhos irão tentar resolver o problema. Mas suponhamos que a pessoa não queira resolver o problema com você. Nesse caso, nós vamos à segunda hipótese. A pessoa não quis resolver o problema. O que você vai fazer? Vai chamar mais uma pessoa ou duas para que sirvam de testemunho, para que você saiba e para que as pessoas saibam que você tentou conciliar e a outra parte não quis. O que na verdade Jesus está nos ensinando é que quando alguém não quer reatar um relacionamento ou amizade, seja ele de que nível for, quando sozinho é difícil conseguir essa reunião, esse reatamento, leva alguém que seja maduro, não leva qualquer pessoa. Não leva qualquer pessoa que ao invés de ajudar poderá inflamar mais ainda, mas leva uma ou duas pessoas para que ouçam, para que participem, para que vejam e para que ajude a sanar o conflito. E nessa segunda hipótese, se você não conseguir sanar o conflito, aí então vem a terceira questão. Olha o que diz o versículo 17. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. Está falando aqui na situação de sermos igreja, sermos irmãos da mesma fé. Você tentou uma vez,
A pessoa não quis. E interessante que aqui está dizendo, a pessoa errou contra você. A pessoa errou contra você, você vai até essa pessoa e trata do problema. Não aceitou, leva duas. Não resolveu, a pessoa não quis solucionar o problema, aí você leva à igreja. E em levando à igreja, aos seus irmãos, se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Essa expressão pagão, ela surge séculos mais tarde do nascimento da igreja. Eram considerados pagãos aqueles que não eram batizados na fé cristã. E quando o cristianismo se tornou religião oficial, no ano 395 da era cristã, através do edital do rei Teodósio, do imperador Teodósio, então, quando a fé cristã se torna oficial, todas as pessoas eram obrigadas a se batizar e seguir a fé cristã no lado oriental do Império Romano. Obviamente, aqueles que não se convertiam e que não eram batizados segundo o decreto real, eram obrigados a pagar impostos além do que os súditos normais. Daí a expressão pagão, aquele que paga. Mas, história à parte, Jesus diz, considera um pagão. A Bíblia, quando foi traduzida, acabou usando essa expressão pagão, uma expressão latina. Então veja, se a pessoa não te ouvir, trate-a como pagão, como alguém que não faz mais parte do corpo da igreja, como um cobrador de impostos. O cobrador de imposto nesse tempo, no primeiro século, era uma das pessoas mal vistas e, de certa forma, mal-vindas, porque ninguém queria um cobrador de impostos na sua porta. Primeiro século, cobrava-se imposto de tudo, imposto do cereal que se plantava, imposto do animal que se criava, imposto da roupa que se produzia. Então, quando o cobrador de impostos chegava para arrancar tudo da pessoa. E ninguém queria cobrador de impostos por perto, muito pelo contrário, queriam distante de si. E aí o próprio Jesus diz, aquele que não quer solucionar o conflito, aquele a quem você foi, tentou consertar, aquele a quem você foi, levou uma testemunha, duas pessoas maduras, pessoas confiáveis, também não quis. Aqueles a quem você foi, levou à igreja, tentou solucionar o conflito, tentou resolver, também não quis. Então, meu filho, você não quer resolver, você quer viver uma vida de conflito. Você quer viver em conflito, em brigas e contendas. Então Jesus diz, considera ele um pagão, considera ele um cobrador de impostos. Já que ele não quer, que mantenha distância. Pode ser que um dia queira, se quiser ele retorne, mas já que não quer, não fica adulando, né? Em outras palavras. Querido, espero que essa palavra tenha sido útil para você. Essa palavra que eu trago, ela é bem objetiva. Se você precisar um dia que eu entre com mais profundidade nesse assunto, você pode falar comigo no privado ou pessoalmente, que vai ser um prazer, uma alegria. Mas espero que tenha absorvido, entendido o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós somos daqueles que procuram a conciliação, procuram amar o próximo como a nós mesmos, procuram fazer a Tua vontade, aquilo que a Tua palavra ensina. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a ter uma família em harmonia, a vivermos a nossa vida em harmonia, a vivermos em comunhão uns com os outros. Que o Teu amor seja o objetivo maior da nossa vida. No nome de Jesus, nosso Salvador, nós a Ti pedimos e agradecemos hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo, querido. Um beijo no seu coração.